Por favor. Monserrato. Professor, bom, como é que nós vamos resolver essa questão, então, se o referendo disse uma coisa e nós estamos vendo que o Congresso decide outra coisa, vem aí essa lei do desarmamento? Que avaliação o senhor faz disso? Lamentavelmente, eu tenho que dizer que o que eu estou enxergando é uma brutal agressão à Constituição. Quer dizer, a Constituição assegura a todos o direito à integridade pessoal, à inviolabilidade do domicílio, enfim, a incolumidade pessoal, o direito de não se submeter a tortura ou constrangimento. E o que a gente vê todo dia em todos os lugares é isso. Os assaltantes, os bandidos, estupradores estão à vontade. E como você disse, isso que foi dito pela Constituição foi reafirmado pelo povo. A Constituição diz que o povo é titular do direito. Quer dizer, o povo, no referendo de 2005, se manifestou contrariamente à proibição das armas. E, no entanto, o Estatuto de Desarmamento continua em vigor como se o referendo nem tivesse existido. Agora, o Estatuto diz assim, expressamente que é proibido, ou ele cria uma série de dificuldades para que a pessoa possa se armar? Olha, o Estatuto ele tem uma história complicada. Ele começou em 1997 com uma proposta de um deputado do PT para proibir toda e qualquer arma, exceto para os militares. Bom, também seria o máximo se proibisse os militares também. Mas esse projeto foi sendo enriquecido ao longo do tempo até se transformar no Estatuto do Desarmamento. O que ele propunha? Ele propunha a proibição da comercialização de armas. Não vai ter mais, não pode mais comprar arma. Sendo proibida a comercialização da arma, ninguém mais podia comprar armas, não havia por que falar em porte, em posse de arma e tal, porque ia ser proibido para todo mundo. Mas essa proibição, que constava do artigo 35 da lei, é que foi submetida ao referendo. E o povo brasileiro, por 2/3, uma maioria de 2/3, rejeitou esse artigo. Só que o Supremo Tribunal Federal desconsiderou a vontade popular. É como se o referendo foi um fato. Aliás, no voto do ministro Lewandowski está dito isso. Bom, o referendo já aconteceu, ponto. E ignorou completamente os efeitos do referendo. Veja, a lei criava uma proibição geral e algumas exceções. A proibição geral caiu. E ficaram só as exceções. Tá certo? É como se aquela proibição geral, que foi repudiada por 2/3 do povo brasileiro, continuasse existindo. Do ponto de vista jurídico, é um absurdo, é um completo absurdo. Agora, doutor Dallario, e quando se diz, não, mas existe uma bancada da bala, né? E esse pessoal defende a indústria de armas no Brasil e financia a campanha eleitoral de determinados deputados e senadores e tal, para que eles liberem a venda de armas. Eu acho que isso é um argumento dos desarmamentistas, né? E que até, vamos dizer, os desarmamentistas podem até ter boas intenções, dizer, olha, nós não queremos que uma pessoa mate a outra. Mas o problema é que a lei do desarmamento, ela só desarma as pessoas de bem. Bandido não compra arma em loja. Se você quiser comprar uma arma de calibre permitido, você vai ter um trabalho do cão. Se você quiser comprar fuzil automático, tudo bem, é só pagar e acabou. É muito mais fácil você ter uma arma ilegal do que legal. Agora, e quando a gente faz comparação, por exemplo, com outros países, ontem, inclusive, nós fizemos aqui, Sim. Porque no Black Friday americano, a coisa que mais vendeu foi arma. Sim. Eles venderam uma enormidade de dinheiro em arma. E aí nós vamos olhar, por exemplo, no Japão, onde a única arma possível de ser comprada são as espingardas, e assim mesmo aquelas de pressão. Sim. E se tiver bala, o exame que o cidadão tem que ser submetido, ele tem que acertar 95% dos tiros. Sim. Num determinado, senão ele não compra arma. Arma de mão, revólver, pistola, não se fala isso no Japão. E numa série de outros países, como a Alemanha, por exemplo, também é extremamente difícil. Sim. Quer dizer, nós não estamos no caminho certo? Olha,
tem um mito danado aí que armas matam. Armas não matam. Quem matam são pessoas usando arma. Então, por exemplo, o caso no Japão, né, que é absolutamente proibido, o índice de suicídio no Japão é muito grande. Você não tem nada que ver com a arma de fogo, é da cultura do povo. Nos Estados Unidos, a população inteira é armada, mais de 90% da população tem arma. Mas o número de homicídios por ano é uma 20ª parte do que tem no Brasil. Quer dizer, o Brasil tem muito menos armas e muito mais assassinatos. Então, essa relação está completamente errada. E também essa ideia, né, que não faz sentido, que a pessoa quer arma para matar. E ninguém quer arma para matar. A função principal da arma é de dissuasão. O policial na rua, ele não está na rua para matar bandido, ele está lá para evitar o crime. Então, hoje em dia, os assaltantes, especialmente que entram no domicílio da pessoa, que fazem a família passar por uma verdadeira tortura. Você imagina o que é uma família com jovens, com adolescentes lá e a casa é invadida. Você imaginou o que é isso, o clima? Então, mas será que a presença de uma arma em casa impediria isso? Mas já vista que você é pego de surpresa, como é que eu vou... Se eu me mexer, ele me mata? Não. Heródoto, eu fiz curso de defesa pessoal. A primeira coisa que você aprende é que a última coisa que você vai fazer é usar a arma. Então, o que hoje o bandido tem certeza que ele pode entrar onde ele quiser, que não vai ter arma. Então, se o bandido souber que pode haver uma arma, aí muda de figura. Eu, durante muito tempo, viajei muito por causa do meu trabalho. Minha mulher ficava sozinha em casa, eu sempre tive arma. E eu dizia, olha, se tiver barulho aqui, você pega a arma, tira para qualquer lugar. Você faz o barulho. A arma não é para matar, a arma é para evitar a morte. E o efeito do Estatuto dos Armamentos foi o incremento louco da criminalidade. Quer dizer, aumentou o número de mortes depois do Estatuto? Aumentou e muito. Aumentou e muito. E com a diferença que os mortos são geralmente pessoas de bem. Você tem muitos mortos, fala-se muito de jovens mortos. São jovens que são mortos, mas que são do tráfico. Então, é um outro departamento, é uma outra história. Nós temos que falar na sociedade em geral. Na sociedade em geral, as vítimas são as pessoas de bem. Então, posso entender que essa questão sai do campo técnico e cai no campo político, ideológico? Aliás, ele começou aí. Eu estou dizendo que o Estatuto do Desarmamento é completamente anacrônico, porque ele fazia parte de um projeto de poder do PT. Todos os governos totalitários começam desarmando a população para evitar a resistência. O Estatuto do Desarmamento começou com um projeto de 1997 de um deputado do PT. Ele foi assinado pelo Fernando Henrique, mas a tramitação toda, a montagem disso tudo foi feita antes do Fernando Henrique tomar posse. E o Fernando Henrique ainda tomou cuidado de assinar essa lei no dia 22 de dezembro. 22 de dezembro, quem está prestando atenção em qualquer coisa? Então ele assinou no escuro, envergonhado, mas assinou. É sim um projeto de poder que agora não existe mais. Então, não existe nem aquela razão histórica que justificou a luta da esquerda pelo desarmamento das pessoas de bem. Agora, outra coisa importante em relação a essa questão ainda do desarmamento. Mas não é também uma questão de manutenção dos direitos humanos? É fundamental. Os grupos de direitos humanos não apoiam, então, o Estatuto? Não. Ao contrário. Os desarmamentistas, eles têm uma grande entidade que dá apoio, que se chama o Movimento Sou da Paz. Esse Movimento Sou da Paz é mantido pelo brasileiro mais rico do Brasil, que prudentemente não mora no Brasil. Então, tem um pessoal técnico muito bem preparado, muito bem remunerado e faz de conta que tem um apoio. Mas, no referendo, se viu exatamente ao contrário.
Todas as pesquisas feitas hoje mostram que o povo é favorável ao direito de defesa. Não é o direito de matar, minha gente, é o direito de defesa, é o direito de não ser morto, é o direito de se defender. E é isso que justificou agora essa aprovação na área rural, né? Esse tema, que é um tema que talvez fosse para ser discutido no parlamento, pelos técnicos, vai parar na campanha para presidente da República. Já faz parte do programa do Bolsonaro. Sim. Dizendo que se ele for eleito presidente, ele vai mandar um processo lá para poder liberar mais. Não há nenhuma dúvida que o fator segurança vai ser tema de campanha. E por que vai ser? Porque tem que ser. O índice de criminalidade que nós temos, a insegurança que todas as pessoas sentem é muito grande. Então, quando alguém acena com a possibilidade de se defender e vai dizer, olha, eu vou te defender eu vou te devolver o seu direito de defesa, esse ganha apoio. Não há dúvida que ganha apoio, porque todo mundo se sente ameaçado, desprotegido. Bom, então a decisão deverá ser tomada no âmbito do Congresso Nacional. Deverá. O projeto de lei... Sem necessidade nem plebiscito, nem de referendo, como o senhor me explicou agora. Não, porque já houve. E o projeto já tem toda a tramitação. Ele está pronto para ser votado, o que extingue o Estatuto do Desarmamento. Agora, uma coisa também bastante interessante, Heródoto. A gente que defende a extinção do Estatuto do Desarmamento é acusada de bom, então você é a favor do armamento geral e restrito. Todo mundo pode comprar arma e sair com ela. Não é nada disso. Todo o direito é limitado. O que nós estamos propondo é a substituição daquela lei maluca de desarmamento de todas as pessoas de bem, substituindo por uma lei razoável que controle efetivamente a compra, a posse, o porte de arma, mas de maneira razoável. Não essa proibição absurda que nós temos, que eu chamo de lei de proteção aos bandidos, que os bandidos estão garantidos, esses sabem que não terão reação alguma. Ok, gentilmente conosco aqui, professor doutor Adilson Dallari, jurista, professor de Direito Administrativo da PUC. Doutor Dallari, o que aconteceu hoje, então, no Senado, né? A aprovação da Comissão de Constituição e Justiça, de que na área rural se pode comprar arma, isso é um avanço? Que avaliação o senhor faz disso? Eu acho que isso é um avanço, né? É o começo. Na verdade, nós temos que conseguir a revogação da lei do desarmamento, que é completamente absurdo. Mas essa abertura parcial é muito sintomática. Veja, os defensores aí do desarmamento das pessoas de bem dizem o seguinte: existe a segurança pública. Para a defesa do cidadão, a segurança pública está aí para isso. Mas é evidente que a segurança pública não pode estar presente em todo lugar ao mesmo tempo. É simplesmente impossível. O fato de você ter uma segurança pública não afasta a necessidade da autoproteção, da autodefesa, de que as pessoas realmente... Vejam o que diz a Constituição, as pessoas têm o dever de colaborar com a segurança. E um jeito de você colaborar com a segurança é se proteger também. Então, veja, se na área urbana a segurança pública não pode proteger todas as pessoas durante todo, imagine na área rural. Imagine o produtor rural que fica isolado lá e nem pode pensar em segurança pública, ele tem que se defender mesmo. Então, eu acho que a aprovação desse projeto na comissão é um passo muito importante e muito significativo. Mostra a necessidade que as pessoas de bem têm de usar o direito à legítima defesa que é garantido pela Constituição. Professor, obrigado mais uma vez pela gentileza. Muito grato. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Não pode mais comprar arma. Sendo proibida a comercialização da arma, ninguém mais podia comprar armas, não havia por que falar em porte, em posse de arma e tal, porque ia ser proibido para todo mundo. Mas essa proibição, que constava do artigo 35 da lei, é que foi submetida ao referendo. E o povo brasileiro, por 2/3, uma maioria de 2/3, rejeitou esse artigo.
a integridade pessoal, a inviolabilidade do domicílio, enfim, a incolumidade pessoal, o direito de não se submeter a tortura ou constrangimento. E o que a gente vê todo dia em todos os lugares é isso. Os assaltantes, os bandidos, estupradores estão à vontade. E como você disse, isso que foi dito pela Constituição foi reafirmado começou em 1997 com uma proposta de um deputado do PT para proibir toda e qualquer arma, exceto para os militares. Bom, também seria o máximo proibir os militares também. Mas esse projeto foi sendo enriquecido ao longo do tempo até se transformar no Estatuto do Desarmamento. O que ele propunha? Ele propunha a proibição da comercialização de armas. Não vai ter mais. Por favor, Seirato. Professor, bom, como é que nós vamos resolver essa questão então, se o referendo disse uma coisa e nós estamos vendo que o Congresso decide outra coisa, vem aí essa lei do desarmamento? Que avaliação o senhor faz disso? Lamentavelmente, eu tenho que dizer que o que eu estou enxergando é uma brutal agressão à Constituição. Quer dizer, a Constituição assegura a todos o direito. O povo, a Constituição diz que o povo é titular do direito. Quer dizer, o povo, no referendo de 2005, se manifestou contrariamente à proibição das armas. E, no entanto, o Estatuto de Desarmamento continua em vigor como se o referendo nem tivesse existido. Agora, o Estatuto diz assim, expressamente que é proibido ou ele cria uma série de dificuldades para que a pessoa possa se armar? Olha, o Estatuto ele tem uma história complicada. Ele